Cartas Seletas de Santa Hildegarda, por minha Biblioteca Católica. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, busquem conhecer o Clube do Livro Católico. Você pode acessá-lo através do www.minhabibliotecacatólica.com.br. E caso vocês gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda através do Seja Membro. Tornando-se membro, você também contribuirá para o crescimento e manutenção deste canal. Muito obrigada a todos que fazem parte. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Peço também para que, por favor, orem por mim, orem por todos nós, e desejo que Deus vos abençoe e vos guie e vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. Hildegarda Ailino, arcebispo de Trèveris, talvez 1152. A sabedoria clama, dizendo: vivemos tempos mornos, tempos efeminados. Ai, ai, Adão, a raiz de toda a raça humana, era o Novo Testamento da Justiça. Depois, o espírito viril da sua raça se manifestou e se dividiu em 3 grupos, como uma árvore que se divide em 3 galhos. O primeiro grupo são os filhos de Adão que fizeram suas escolhas segundo sua capacidade. O segundo são os homens que temerariamente se tornaram assassinos. O terceiro são os que cometeram idolatria e semelhantes iniquidades a seu bel prazer. Mas hoje a árvore está seca e o mundo virou de cabeça para baixo, ameaçado por muitos perigos. Os dias atuais lembram o tempo em que a primeira mulher deu seu enganoso aceno ao primeiro homem. O homem tem mais força física do que a mulher. Contudo, a mulher é uma fonte de sabedoria e alegria plena, que o homem leva à perfeição. Porém, eis que o tempo presente não é nem quente, nem frio. É morno. Depois chegará um tempo que despertará a força viril em meio a grandes perigos, medo, injustiça e brutalidade. Nesse tempo, o erro dos erros soprará como os 4 ventos que inundam de calúnia o mundo em meio a grandes perigos. Agora, pois, ó pastor, ouve o que a justiça de Deus tem reservada para ti, porque a graça de Deus não te colocou nesse cargo em vão. O fato é que, quando fazes boas obras, te cansas muito rapidamente, e quando és chamado à sinfonia, ao tempo de oração, tu imediatamente experimentas secura. Ó tu, representante de Cristo, ouve novamente. Certo rei governava uma cidade em grande honra, e confiou a 3 de seus homens a sua guarda. Ao primeiro confiou a torre, ao segundo as estradas, ao terceiro os muros e baluartes. Tu foste posto na torre, teu povo nas estradas, e teu clero nos baluartes. Mas se os muros da cidade têm brechas e as estradas são saqueadas, continua tu a guardar a torre e ser forte, para que toda a cidade não seja destruída e reduzida a pó. A semelhança da pomba te ensina, e a palavra de Deus é conhecimento para ti. Agora, pois, sê vigilante. Disciplina os que te foram confiados com bastão de ferro. Ensina-os, unge suas feridas. Assim, viverás para sempre. Hildegarda Eberardo, bispo de Bamberg, 1163-64. Aquele que é e do qual nada está oculto diz: ó pastor, não permitas que a exalação do doce odor do bálsamo seque em ti, isto é, aquela vitalidade que deve ser transmitida aos tolos que não têm acesso aos peitos da compaixão materna. Carecendo assim de toda subsistência,
Portanto, oferece a lâmpada do rei ao teu povo, para que não sejam dispersos pela amargura, e tu mesmo te ergas e vivas na luz do Senhor. Ó Pai, eu, uma pobre mulher, sou capaz de responder à pergunta que me enviaste, porque consultei a luz da verdade, e te envio agora a resposta que vi e ouvi numa verdadeira visão. Estas não são minhas palavras, mas da verdadeira luz, que carece de imperfeição. Eternidade é a qualidade essencial do Pai, isto é, nada pode ser acrescentado ou retirado dele, pois a eternidade é como uma roda, que não tem começo nem fim. Assim, a eternidade está no Pai, antes do começo do mundo. A eternidade sempre é e sempre foi. O que é a eternidade? É Deus. A eternidade não é eternidade, senão da vida perfeita. Portanto, Deus vive na eternidade. A vida não procede da mortalidade, mas a vida está na vida. Assim, uma árvore só nasce a partir de sua seiva vivificante. Nem mesmo uma pedra está destituída de umidade, e toda coisa vivente possui sua própria força vital. A eternidade é viva e é capaz de produzir vida. Como isso acontece? É função da palavra do Pai produzir cada uma das coisas criadas. O Pai não está ocioso em seu grande poder. Deus é chamado de Pai porque todas as coisas nascem dele. Assim, repetindo a eternidade, a qualidade essencial do Pai, porque era Pai desde o começo e era eterno antes de se iniciarem suas obras magníficas. Todas as coisas previu desde a eternidade. Mas o estado do Pai não é o mesmo estado do homem, que às vezes é incerto, às vezes passado, às vezes futuro, às vezes novo, às vezes velho. Já o que está no Pai é sempre estável. O Pai é fulgor, e esse fulgor é radiante, e sua radiação tem fogo. E todas essas coisas são uma só. Quem não acredita nisso não vê a Deus, pois está buscando fazer uma divisão no Deus indivisível. De fato, as obras que Deus fez não possuem mais uma natureza indivisa, pois o homem produziu a divisão. O fulgor é a paternidade, da qual todas as coisas tomam seu ser, e pela qual todas são abarcadas, pois procedem do seu poder. Esse mesmo poder criou o homem e soprou a vida em seu peito. Mas através desse poder, o homem também adquire certo poder. Como? A carne produz a carne, e o bem propaga o bem. O convívio espiritual espalha o bem, o bom exemplo faz o bem crescer em outra pessoa. O homem possui esses poderes tanto carnais quanto espirituais, pois uma coisa procede da outra. O homem valoriza muito suas obras úteis, pois as concebe em sua mente e as realiza por seus atos. Assim também é da vontade de Deus que seu poder se manifeste em todas as criaturas, pois são obras dele. A radiação produz a visão. A radiação, que é o Filho, produziu a visão quando disse: faça-se. Neste momento, todas as coisas apareceram fisicamente no olho vivente, e o fogo, que é Deus, permeia esses dois termos, porque é impossível haver fulgor sem radiação. E se não há fogo, não pode haver nem fulgor, nem radiação. A chama e a luz estão latentes no fogo. Do outro modo, não seria fogo. A igualdade é característica essencial do Filho. Como? Todas as criaturas estavam no Pai antes do início do tempo, na ordem que Ele mesmo pré-estabeleceu. Depois, o Filho lhes deu sua forma física. Como? É semelhante a uma pessoa que concebe a ideia de uma grande obra e depois explicita em palavras a sua ideia, assumindo assim uma forma louvável. O Pai ordena, o Filho executa. O Pai ordenou todas as coisas nele mesmo, e o Filho as levou a efeito. A luz que existia no princípio procede da luz eterna,
antes do princípio do mundo. E essa luz que irradia do Pai é o Filho, por quem todas as coisas foram feitas. O Filho vestiu-se da humanidade como de uma roupa, a qual tinha formado do barro. Essa roupa não tinha forma corpórea anteriormente. Assim, Deus viu todas as suas obras como luz, e quando disse faça-se, deu a cada coisa sua veste própria. Depois, Deus humilhou-se a si mesmo, descendo a sua própria obra. Neste sentido, a igualdade com a humanidade é uma qualidade essencial do Filho de Deus, pois ele mesmo vestiu a roupa da humanidade, do mesmo modo como as obras de Deus vestiram a roupa da forma física. Deus tinha conhecimento prévio de todas as obras que gerou, e, portanto, desceu à baixeza da humanidade para se tornar homem, pois a divindade é tão perfeita que, se não se revestisse da humanidade, não toleraria nada no homem que se opusesse ao bem, pois todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito. Todas as coisas perceptíveis à visão, ao tato e ao paladar foram feitas por ele, o qual previu que todas essas coisas seriam necessárias ao homem, quer para experimentar o amor divino, quer para expressar reverência, quer para adquirir conhecimento, quer para receber disciplina, quer para adquirir sabedoria. Sem ele, nada foi feito. Esse nada é orgulho insolente. É uma atitude mental que considera apenas a si mesma e não tem fé em nada. Seus desejos são o oposto dos de Deus e pensa apenas em seus próprios interesses. É repleta de escuridão porque despreza a luz da verdade e porque põe em movimento algo que não pode ser levado à perfeição. Assim, o orgulho é um nada, porque não foi feito nem criado por Deus. Começou a se manifestar no primeiro anjo, porque foi incapaz de ver a fonte de todo fulgor. Disse a si mesmo: quero ser o Senhor, e não reconhecerei ninguém mais como Senhor. E imediatamente sua glória desapareceu e se tornou o príncipe do inferno. Então Deus deu a glória do primeiro anjo ao seu outro filho, o homem, e fez dele uma criatura tão poderosa que sujeitou-lhe toda a criação. O homem foi agraciado com tamanho poder que, apesar de tudo, jamais perdeu sua glória primitiva. Contudo, assim como o diabo rejeitou a Deus pela blasfêmia, assim também o homem, em sua loucura, desejou ser igual a Deus em honra, isto é, desejou ser como Deus é. Ainda assim, o homem não virou as costas ao amor, que reconhecia ser a natureza de Deus. Portanto, a essência do diabo é uma escuridão absoluta, pois não queria que existisse a luz divina. Já Adão, por outro lado, não queria extinguir a luz de Deus, mas desejava estar em sua presença. Portanto, a essência do homem é perfeita, porque algo da luz original permanece nele, ainda que esteja repleto de misérias e infortúnios. A conexão entre a eternidade e a igualdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo, mas não é um fogo extinguível, que às vezes se acende e às vezes se apaga. Ele permeia a eternidade e a igualdade, e une os dois em um só, do mesmo modo como uma pessoa amarra um feixe de gravetos, que, se não estivessem amarrados, se dispersariam. É semelhante ao ferreiro que une duas peças de bronze, tornando-as uma só através do fogo. É uma espada meneada em todas as direções. O Espírito Santo revela a eternidade e incendeia a igualdade, juntando-as em uma só. O Espírito Santo é fogo e vida da eternidade e da equidade, porque Deus é vivente. O sol irradia uma luz ardente e o fogo queima nele. Ilumina o mundo todo, mas aparece como uma realidade única. Tudo o que não tem força vital é morto, assim como um galho cortado da árvore seca, porque já não possui mais a substância vital. O Espírito Santo é o fator unitivo e a força vivificante, pois sem o Espírito Santo a eternidade não seria eternidade, nem a igualdade seria igualdade. O Espírito Santo está em ambos,
e os três são uma só divindade, isto é, Deus é um só. A expressão racional também possui três forças: o som, a palavra e o sopro. O Filho está no Pai do mesmo modo como a palavra está no som, e o Espírito Santo está em ambos, do mesmo modo como o sopro está tanto no som quanto na palavra. E essas três pessoas são um só Deus, como disse antes. A qualidade essencial do Pai é a eternidade, pois não havia ninguém antes dele, uma vez que a eternidade, à diferença das obras de Deus, não tem princípio. A qualidade essencial do Filho é a igualdade, porque o Filho nunca esteve separado do Pai, nem o Pai separado do Filho. Já a qualidade essencial do Espírito Santo é a conexão entre ambos, pois o Filho sempre permaneceu no Pai e o Pai com o Filho, uma vez que o Espírito Santo é a vida ígnea que pulsa neles, e são um só. Está escrito: o Espírito do Senhor encheu o universo. O sentido dessa passagem é que todas as criaturas visíveis e invisíveis possuem uma vida espiritual, até mesmo as criaturas que o homem desconhece. Da seiva saem as flores, das flores as frutas. As nuvens seguem seu caminho, a lua e as estrelas ardem em fogo. A árvore dá fruto através da seiva fortificante, e a água, em sua essência mais sutil, é capaz de umidificar o ar e produzir riachos. Até mesmo a terra exala a umidade. Todas as criaturas possuem qualidades visíveis e invisíveis. As qualidades visíveis são fracas, mas as invisíveis são fortes e vitais. Como o homem não pode ver essas qualidades invisíveis com seus olhos, tenta captá-las com seu intelecto. Essas são as forças que procedem da operação do Espírito Santo. E abrange tudo. Aqui se aplica isso, hein? Ao homem. Em que sentido ele abrange tudo? Por governar, usar e reger a criação. Deus lhe deu esse poder, segundo sua vontade. Tem conhecimento de tudo o que se diz. Essa capacidade diz respeito à racionalidade, que emite som com a voz. A voz é corpo, a racionalidade é alma, o calor do ar é fogo, e todos são uma coisa só. Assim, quando a racionalidade é ouvida na fala pelo ato criador da voz, todos os trabalhos são levados à perfeição. Portanto, ele tem o poder de criar, pois as coisas são segundo as suas ordens. Consequentemente, nenhuma das obras de Deus é vã. Se alguém tivesse um vaso cheio de dinheiro, ficaria muito feliz, mas se o vaso estivesse vazio, ele o consideraria inútil. Ora, todas as obras dos iníquos são vazias e escapam ao fogo do Espírito Santo. Num primeiro momento, por instigação do diabo, alegram-se no pecado, mas quando a pessoa percebe que suas obras más são vãs e as rejeita, torna-se como o filho pródigo, que depois de passar fome, lembrou-se do pão do pai e disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Contra o céu, porque sou celestial em minha racionalidade. Contra ti, porque sei que és Deus. Então repudia o diabo e por fim escolhe a Deus como seu Senhor. Por isso, todas as harmonias celestes ficam admiradas com a confusão que recai sobre a iniquidade do diabo, pois aquilo que consideravam como um barro inútil agora se tornou em uma coluna de nuvem elevada em sua bondade, e aquilo que consideravam inútil agora consideram como belo, pois julgam inútil toda a iniquidade do diabo. Não há utilidade em tais obras más, só há utilidade em boas obras, e essas são as obras do Espírito Santo. Agora tu, ó Pai, pastor do povo, que Deus te conceda alcançar a luz, na qual receberás o conhecimento da verdadeira beatitude.
Hildegarda a Armando, bispo de Constança, 1148-66. A luz justíssima diz: fortalece tua mente, ó homem. Estás desconsiderando o conselho dos prelados mais velhos, que nunca, como tu, tiveram sua mente agitada pelos ventos da vaidade. Ó homem, o que estás pensando? Não tens vergonha de andar na escuridão do teu apetite? A revelação, para a qual nada está oculto, mostra através do olho vivente que o arco do zelo de Deus está ameaçando a temeridade dos homens. Por que não vês onde está o dinheiro da iniquidade, pelo qual tenta te justificar? Muitos operários levam seus casos a ti, procurando o caminho reto e estreito, mas teus lábios estão cheios de retórica vazia, a qual é tua própria essência, e os manda embora, irados e indignados. Portanto, desvia-te da escuridão para o caminho estreito e lança alguma luz sobre os pensamentos do teu coração, para que o Pai de todos não te diga: por que estás, ó tolo, escalando uma pilastra que não construíste? O dia escurece para quem não trabalha no caminho estreito. Tu, especialmente, deves tomar cuidado com isso. Levanta-te rapidamente e passa a andar na estrada reta e estreita, antes que o sol se ponha para ti e teus dias declinem. Hildegarda a Daniel, bispo de Praga, 1153-54. A voz da vida e da salvação diz: por que uma pessoa comeria uma uva se quisesse permanecer ignorante da natureza da uva? Essa é a uva que nasceu da terra, transformada depois da destruição do povo. Depois que Deus limpou a terra, ele deu uma forma diferente daquela que o primeiro homem desdenhou. A razão de sua ignorância é porque o homem é frívolo na instabilidade de seu caráter e nos tempos de luz e escuridão. Às vezes, uma pessoa se eleva quando é próspera, mas decai um pouco quando surgem dificuldades. Em ambas as circunstâncias, porém, não dá atenção à filha do rei, isto é, à justiça e à verdade. Ao invés disso, remove sua coroa, pois o pastor foge, recusando-se a lutar bravamente, e não defende a Igreja de Cristo. Age como uma criança brincalhona que se diverte no mundo sem preocupação. Uma pessoa que age assim só quer atender o seu próprio apetite, da mesma maneira que busca naturalmente a comida. Sua visão é muito embotada para ver onde está o discernimento, aquele discernimento criado pela sabedoria, como representada na figura da uva. Quando Adão menoscabou a obediência na aurora do mundo, a humanidade, século após século, caminhou para a ruína, até que chegasse o dilúvio, quando Deus limpou a terra da sua terrível iniquidade. Então Deus deu um novo vigor à terra, quando Noé cultivou em seu jardim aquela nobre semente de obediência que Adão, como um menino brincalhão, rejeitara em sua loucura. Assim, no tempo de Noé, a terra deu à luz o poder da uva, e depois dele, a sabedoria apareceu para nossa salvação. Agora tu, ó homem de caráter vacilante e instável, que não procuras remediar a ti mesmo e ao teu povo, levanta-te e fita o sol com moderação. Não fujas da luz, nem a desprezes, por causa do peso dos teus pecados, para que não sejas envergonhado quando o rei julgar as tuas obras. Fazendo assim, viverás para sempre. Hildegarda a Odão de Soissons, 1148-49. Como eu vejo, ouço e conheço todas as coisas da mesma maneira, escrevo-te estas coisas de acordo com uma verdadeira visão dos mistérios de Deus. Ó homem, és como uma nuvem que se move para cá e para lá, e, não importa onde esteja, tem uma luz muito fraca. Com frequência, essa nuvem bloqueia o sol, impedindo a disseminação de sua luz por muito tempo. Está escrito: os que se apartam de ti perecerão.
O sentido desse versículo é que os que possuem a luz do bom conhecimento começam a secar quando se afastam da luz para produzir obras inúteis. Concentram-se na inconsistência da escuridão, que vazia e estéril não se funda na razão. Tais pessoas carecem da vitalidade que procede de Deus. Adão brilhava na inocência da sua santidade, mas foi descoberto em seu pecado, de tal modo que, afastando-se dos mandamentos de Deus, pereceu. Então a coroa da inocência, a bela filha do rei, lhe foi tomada. Volta a tua mente a coisas boas e procura a fonte da água viva. Afasta-te dos assuntos que não te dizem respeito, pois tudo o que é inútil secará, porque não foi plantado por Deus. Seja a tua mente pura em Deus. Conserva a fome da justiça divina. Permanece no caminho reto e Deus te acolherá. Contenta-te com o esforço que fizeste por Deus e ainda estás fazendo. Na medida das tuas forças, direcione tua mente e teus pensamentos a Deus. Quanto a mim, constantemente derramo a Deus orações por ti. Hildegarda a Odão de Paris, 1148-49. Eu, pobre mulherzinha que sou, falo isto em meio a uma fumaça aromática sobre um monte elevado. O sol emite seus raios e ilumina os acontecimentos triviais e instáveis de muitos lugares. Também tu, ó mestre, abres o caminho das Escrituras e espalhas teus ensinamentos tanto pelas altas regiões como pelas baixas, como correntes de água. Eu, porém, estremeço por causa de minha humilde condição. Escuta agora. Um rei sentou-se em seu trono, cercado por altas colunas enfeitadas com finos ornamentos e assentadas sobre uma base de marfim. Essas colunas exibiam as vestimentas do rei para todos. Então aprouve ao rei pegar uma pequena folha do chão e ordenar-lhe que voasse, segundo sua vontade. Mas uma folha não voa por si só, mas é o ar quem a carrega. Assim eu, como uma folha, não sou dotada de muitos poderes ou de educação humana, nem sequer tenho boa saúde, mas confio plenamente no socorro divino. Tenho algo para te contar. Certo homem instruído me apresentou a seguinte questão: a paternidade do Supremo Pai e a divindade de Deus não são Deus. Ele pediu a mim, uma frágil mulherzinha, que consultasse a luz da verdade acerca dessa questão. Consultei. Aprendi e vi na luz da verdade, e não em minha própria imaginação, que Deus é tanto paternidade quanto divindade, pois o homem não tem capacidade de falar de Deus do mesmo modo como fala da humanidade de um ser humano, ou do mesmo modo como define as qualidades de uma obra feita por suas mãos. A luz vivente diz na secreta palavra de sabedoria: Deus é completo e inteiro, não tem começo no tempo. Portanto, não pode ser dividido por uma palavra, como acontece com o homem, pois Deus não é outra coisa senão inteiro, e por essa razão nada lhe pode ser acrescentado ou subtraído. Aquele que é paternidade e divindade, como está escrito: eu sou o que sou. Aquele que é completude. Em que sentido? Na plenitude do fazer, do criar e do aperfeiçoar. Quem diz que Deus não é paternidade e divindade, nomeia um ponto sem círculo. E se quiser ter um ponto sem círculo, nega que Deus seja eterno. Quem nega que Deus seja paternidade e divindade, nega a Deus, porque pretende que haja certo vazio em Deus. E isso não é verdade. Deus é plenitude, e o que está em Deus é Deus. Deus não pode ser dividido nem examinado num crivo pelo argumento humano, pois não há nada em Deus que não seja Deus. Como a criação tem um começo, segue-se que a razão humana descobre Deus através dos nomes, pois a razão, por sua própria natureza, está repleta de nomes. Novamente, homem, escuta a pobre mulherzinha que te fala no espírito.
Deus quer que sigas um caminho reto e sejas submisso a Ele, para que sejas uma pedra vivente dentro da pedra angular. Assim, não serás impedido de comer da árvore da vida. Hildegardas a Conrado, bispo de Worms, antes de 1173. Tu te sentas no trono de Cristo, segurando o bastão de ferro na mão para governar as tuas ovelhas, mas olha para o sol da justiça e para o exército de estrelas, que significam as virtudes, a fim de que não fiques sem o alimento da vida, pois um bom pastor é aquele que cresce abundantemente em boas obras e que alimenta as ovelhas nos pastos verdejantes da justiça. Que te conceda isso aquele cuja palavra trouxe toda a criação à existência no primeiro dia, e que no último soará a trombeta para ressuscitar os filhos dos homens. Aqueles que vivem na justiça são tabernáculo de Deus, pois Deus habita neles. O homem é um edifício criado por Deus, o qual faz nele a sua morada, pois Deus enviou um espírito de fogo ao homem, e o espírito se move dentro da circunferência de sua racionalidade, do mesmo modo como um muro segue a largura da casa. Ademais, aquele que não negligencia a lei de Deus, mas que foi justificado em suas obras por cumprir os preceitos de Deus, essa pessoa constrói a Jerusalém celeste. Por outro lado, quem age segundo a carne e não segundo o Espírito, cairá do santo edifício. Mas aquele que se aparta dos desejos de sua vontade própria, adorna o edifício celeste com pérolas, pedras preciosas e ouro puro. Portanto, faz de ti uma pedra preciosa e serás adornado na Jerusalém celeste. Godofredo, o monge, a Hildegarda, 1152-53. Godofredo, sacerdote indigno e último dos monges de São Bento, envia seus votos de piedosa obediência com toda humildade à sereníssima e bem-aventurada Hildegarda, dotada do espírito da revelação divina. Os que confiam no Senhor terão inteligência da verdade. Os que são fiéis ao seu amor descansarão unidos a Ele, porque a graça e a paz são para os escolhidos de Deus. O relato verídico de muitas pessoas me convence de que essas palavras sagradas, pronunciadas pela sabedoria divina, hão de se cumprir em ti. E me apego fielmente a tudo o que me é confirmado pela Sagrada Escritura, pois nenhuma palavra é impossível para Deus. Portanto, embora eu nunca tenha visto tuas revelações divinas, ouvi tua reputação, que se está espalhando, e nunca duvidei da veracidade de tua fama. Assim, em verdade, sei que, como puseste tua fé no Senhor, adquiriste inteligência da verdade divina. E como te mostraste fiel a Ele e permaneceste no seu amor, por isso recebeste o dom da revelação divina e o espírito do consolo celestial, alcançando assim a paz dos eleitos de Deus. Portanto, como a compaixão do Deus Todo-Poderoso se manifestou em ti mais abundantemente do que em qualquer outro mortal, faço-te um pedido, e deves saber que não o faço para tentá-la, nem por arrogância, mas sim para buscar humildemente a graça de Deus através de ti. Rogo-te que te lembres da palavra do Senhor, não desprezes nenhum de meus pequeninos. Por favor, não menosprezes minha carta por causa de minha insignificância, mas rogo-te que, por amor de Jesus Cristo, escutes os meus pedidos. Intercede junto a Deus por meus pecados e soergue minha vida por tuas santas orações, e não deixes de castigar minha negligência através de uma carta de admoestação. Desejo de coração ouvir as reprimendas de teu dulcíssimo amor. Embora me considere indigno de uma resposta amorosa da tua parte, desejo receber a recompensa com minha ingênua confiança. Creio que todos os segredos do meu coração te são expostos pelo Espírito que te faz ver as coisas passadas, presentes e futuras. O dia nunca esteve mais radiante
do que quando estive em tua presença. Andaria descalço só para ouvir tua voz, algo que me seria absolutamente prazeroso e deleitável, se pudesse ao menos ouvir tuas maravilhosas visões ou receber uma carta de ti, mulher abençoada. Que o Pai Todo-Poderoso, pelo poder de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela harmonia do Espírito Santo, se digne conceder-te longuras de dias para que possas trabalhar na restauração de sua Santa Igreja. Hildegarda ao monge Godofredo, 1152-53. A luz vivente diz: ó homem, fontes de água correm de mim para reviver tua mente, mas tua mente está presa e perturbada por hábitos morais instáveis, como num escuro vendaval. Teus pensamentos secretos às vezes te enganam, e às vezes te desvias por causa do sabor de tuas próprias obras. Mas a face do teu desejo se volta a mim, na alegre esperança da recuperação, a qual não poderás alcançar agora por teu próprio esforço. São muito bons os desejos que constroem uma torre nas alturas da fragrância de um doce perfume. Portanto, os anjos de Deus se alegram com as obras de uma criatura feita pelo dedo de Deus, pois Deus gosta dessas obras, uma vez que destroem o alimento da iniquidade dos pecadores. Agora, ó cavaleiro, sê forte na batalha, enquanto viveres no corpo, pois teu inimigo não se cansa, não desiste da batalha. Que tuas obras sejam agradáveis ao Pai. E assim o Verbo iluminará teu espírito, e o amante ardente derramará sobre ti o unguento da salvação e o vigor da flor da sabedoria. Hildegarda à Abadesa Sofia, 1164-70. Numa verdadeira visão dos mistérios de Deus, ouve estas palavras: ó filha nascida da costela do homem e formada por Deus como símbolo de seu reino, por que estás deprimida, de modo que tua mente se faz semelhante a nuvens inquietas agitadas pela tempestade, radiante à luz do dia e escura à noite? Isso é assim por causa da cacofonia da vida moral daqueles que não brilham diante de Deus. Tu dizes: quero repousar, encontrar um abrigo para meu coração, onde minha alma possa encontrar a paz. Mas, ó filha, lançar fora teu fardo e abandonar o rebanho de Deus não é servir a Deus, uma vez que possuis a luz que pode iluminar o rebanho, levando as ovelhas ao pasto. Agora, pois, refreia-te, para que tua mente não fique inflamada com a doçura muito prejudicial da instável vida secular. Sê veraz para com o teu chamado, porque é isso que quer a graça de Deus. Cuida, portanto, para que não percas essa graça por causa da instabilidade de tua mente. Que Deus te auxilie para que permaneças vigilante através do conhecimento puro.